Bom dia, pessoal. Esse é o webinar SonicWall sobre Next Generation Firewall. Meu nome é Roberto Neigenfeld, eu sou fundador e diretor de Marketing e Tecnologia da Bravo Tecnologia. Está aí meus contatos, se vocês precisarem entrar em contato comigo. Hoje a gente vai falar sobre o SonicWall, a evolução do SonicWall, e basicamente Department of Yes, departamento do sim. Como dizer sim para os seus contatos dentro da empresa. Vamos começar então. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre SonicWall, a evolução das ameaças, como se proteger, linha de produtos, soluções, monitoração e relatórios, casos de sucesso, diferenciais. Depois a gente vai finalizar com demo de alguns produtos, incluindo o Sandbox para proteção de ATPs e os ransomwares que vêm junto com esses ATPs, ok? Primeiro vamos falar um pouco sobre a SonicWall. A SonicWall foi fundada em 1991, então está fazendo 25 anos, então não é uma empresa que começou ontem, né? E por conta disso ela já tem um tamanho considerável, né? Algumas questões nos perguntam, pô, a SonicWall era da Dell, agora foi vendida? Então a história foi a seguinte, em 2010 a Thoma Bravo comprou por 717 milhões, em 2012 a Dell Computers comprou da Thoma Bravo por 1,2 bilhões, em 2016 a Dell Computers fez a aquisição da MC e se desfez de todas as compras que ela fez, entre elas a SonicWall. Só que lucrou quase 100%, vendendo para Francisco Partners e para Elliott Management. Tá, ok? Então, desculpa, apesar da empresa estar sendo comprada ano a ano, assim, de tempos em tempos, ela está crescendo, né? O problema é aquelas empresas que estão sendo vendidas e o preço está diminuindo ao longo do tempo. Não é o caso da SonicWall. Hoje a SonicWall tem um logo, esse aqui é um logo bem simples, para mostrar que é simples e eficiente a empresa. Tá? E aqui é o histórico dos logos ao longo do tempo. Ok? Desculpa. Alguns números da SonicWall. Então, como eu já disse, é uma empresa que tem 25 anos de vida. Como vocês viram, né, ela é uma empresa que está crescendo a taxas muito grandes, 15% ao ano. Isso é uma taxa invejável, maior que a China. Tá? Já é uma empresa considerada grande, porque tem mais de 4 mil funcionários em todo o mundo. Tá? É o líder em appliances vendidos no mundo, com 3 milhões de equipamentos. Se vocês somarem os vendedores de appliances de segurança, do segundo ao 10º lugar, e somarem a quantidade de appliances que eles vendem, não chega a 1 milhão. Ou seja, a SonicWall é o triplo da soma do segundo ao 10º colocado. Okay? NSS Labs é um laboratório de segurança que analisa aí as performances dos equipamentos de segurança, e faz 4 anos que ela está sendo reconhecida como uma empresa com um alto índice de efetividade de combate a ameaças e um baixo custo por banda. Tá? Um ponto, né, no Brasil, né, aí é até covardia, né, 90 mil equipamentos vendidos, isso é muito mais que o segundo colocado, a gente não tem números, mas a gente sabe aí por indicadores que é muito maior que os outros vendedores de appliances. Né? Qual a vantagem de você ter 3 milhões de equipamentos vendidos? Quando você instala um equipamento, você escolhe dizer se você vai contribuir ou não quando passar alguma ameaça pelo seu equipamento, uma ameaça nova. Né? Esse é o conceito chamado de honeypot. Né? Quer dizer, um atacante ataca um site qualquer, uma empresa qualquer. Se você tem lá um equipamento como um SonicWall, ele detecta essa nova ameaça vai para uma estrutura centralizada chamada grid, né, e todos os fabricantes de segurança têm sistemas parecidos. Então, qual a vantagem da SonicWall? Como tem um grande número de equipamentos vendidos, o número de sensores de honeypots capturando novas ameaças diariamente é
é 1,6 milhões, ou seja, não tem outra solução no mundo que tem tantos sensores quanto o SonicWall. Clientes, né, já são esses 90 mil equipamentos, muitos clientes têm milhares de equipamentos, então a soma de clientes é menor, são 15 mil equipamentos, de novo, é uma liderança mundial aqui. Okay? Então, números mostrando de maneira incontestável que a SonicWall é líder. Okay? Aqui é uma visão para o seu executivo, né? O que você precisaria, qual é o foco, qual é a visão da SonicWall? A visão da SonicWall ela é pautada em 2 pontos: disponibilidade e segurança para todos, né? Então, como é que ela consegue para todos? Com custo baixo. Né? Como é que ela consegue disponibilidade e segurança? A gente vai comentar algumas coisas, mas eu posso adiantar aqui: balanceamento de links, qualidade de serviço, priorização de aplicação. E segurança. Segurança com uma série de soluções de segurança. Se vocês já conhecem Next Generation Firewall, vão ver que ela tem antivírus, tem IPS, e tem as novas proteções que a gente vai falar aqui, que são as proteções contra APT. Né? Também conhecido no mercado essas proteções como sandbox. São ambientes para você combater o APT. Tá? E qual a estratégia aí da SonicWall para conseguir essa visão de segurança para todos? Né? Ela tem uma visão de inspecionar todos os pacotes. Por que a SonicWall é líder? Porque ela escolheu uma estratégia, a gente vai falar mais lá na frente, de inspecionar todos os pacotes. Como que ela consegue isso? Com tecnologia. Por que os outros não conseguem? Porque a tecnologia da SonicWall é patenteada. Ninguém pode copiar. Então, com a SonicWall consegue inspecionar todos os pacotes sem aumentar muito o preço do produto. Lógico que os outros produtos vão conseguir inspecionar todos os pacotes, mas eles vão precisar ter muito mais hardware para isso e aí vai ficar mais caro. Então, por isso que a SonicWall vai manter sempre a estratégia de inspecionar todos os pacotes e vai ter um preço muito agressivo a fim de atender a todos. E por isso que é líder em vendas. Okay? Qual é o objetivo gerencial? É otimizar recursos, né? Aumentar a disponibilidade, otimizando recursos, né? E aumentar a segurança e gerar relatórios para você ter o feedback do que está acontecendo. Tá? A solução é a SonicWall. Então, como que a gente pode mostrar isso para os clientes? Então, logo a solução é implementada, você já está colhendo resultados. Né? Os seus recursos vão estar mais otimizados, os seus usuários vão ter a impressão que os links vão estar mais tempo no ar, que a internet vai estar mais rápida, e a segurança vai estar melhor, porque você vai estar protegendo contra todas as ameaças, inclusive os novos APTs. Tá? Que a gente vai começar a falar agora na evolução das ameaças. Né? Aqui um cenário, né? Saiu na imprensa, né? Isso é sabido, que hoje o Brasil é um dos líderes, né, no fraude bancária e malware associado a sistemas financeiros. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar alguma coisa sobre malware. Né? Hoje, o malware evoluiu. Muitas vezes as pessoas têm a visão do que o malware ele vai aparecer na sua máquina e vai se mostrar. Então, se você não está vendo nada, é porque você não tem nada. Isso não é verdade. Hoje, o malware ele evoluiu, ele não quer aparecer, ele quer roubar o seu dinheiro. E para roubar seu dinheiro efetivamente, quanto menos ele aparecer, melhor, porque ele não vai ser detectado pela sua visão. Então, uma das coisas que acontece é que, por exemplo, uma observação, né, quando sua máquina está infectada, você observa que a utilização de CPU está alta, tem algum processo alto utilizando, então isso pode ser um indicador de que você tem um malware na sua máquina. Tá? Mas observar a olho nu essas manifestações não é nem um pouco eficiente. Eficiente é você colocar um bom antivírus, uma boa proteção endpoint, para isso a gente indica a Kaspersky, que a gente também é representante, e uma boa proteção de rede, que aí a gente estaria falando do SonicWall, que é o objetivo dessa apresentação. Então, hoje o Brasil então
é um líder de fraude bancária, é um líder de financial malware, e isso mostrou, por exemplo, que só em 2014 teve quase triplicou, aumento de 200%, né? Isso aí significa triplicar os cyberataques, ok? Então, não dá para brincar com isso, tem que proteger a sua empresa, tem que proteger os computadores da sua empresa. Voltando então a falar sobre, e como é que eu protejo hoje a minha empresa? Para você proteger hoje a sua empresa, você tem que ter uma ideia de como é que os dados trafegam. Então as realidades hoje são muito mais complexas, né? No passado, você bastava colocar um firewall na borda que você estava protegido, porque tudo passava por essa borda. Hoje é diferente. Hoje você tem muitos serviços de nuvem, que podem ser vetores para atacar o seu ambiente. Você tem, por exemplo, prestadores de serviços externos que acessam as máquinas, por exemplo. Eu vou dar alguns cenários de coisas que talvez vocês não tenham pensado e é muito crítico. Imagine a seguinte situação. O seu departamento financeiro, o cara tem um gerente lá tem uma aplicação para, por exemplo, a nota fiscal, que foi desenvolvida por um parceiro qualquer deles. Aí ela está com algum problema lá, não conseguiu cancelar uma nota, ele imediatamente liga para a empresa, o TI nem fica sabendo disso. Né? E imediatamente ele liga direto para a empresa, fala direto com a empresa e fala, não está funcionando a nota fiscal aqui. E aí o que o cara propõe? Olha, eu vou mandar um link aí do TeamViewer e vou acessar a sua máquina remota. Então o usuário do financeiro está permitindo um acesso via TeamViewer, né, na máquina. O TeamViewer vai usar a porta 80. Então, se você tiver um firewall tradicional, não vai detectar isso. As conexões podem ser criptografadas, você também não vai detectar o que estiver passando ali dentro. Tá? E aí essa pessoa vai acessar a máquina. Ele pode acessar a máquina, ele pode até ser muito bem intencionado, mas como é que você sabe que é a proteção desse parceiro de negócio? Será que ele também tem um Next Generation Firewall? Será que ele usa antivírus de fato? Ou ele baixou a última versão, uma versão desatualizada de Avast, está lá na máquina, e ele acha que está protegido, né? Então ele pode ter um nível de proteção muito inferior, ele ser um vetor de ataque e vai cair justamente na máquina do gerente financeiro, né? E aí você pode ser responsabilizado. Como é que você não previu isso, né? Então a gente depois vai falar como que o SonicWall pode combater isso, tá? Um outro exemplo de vetores, só para não ficar em um, são os telefones, né, que os diretores estão trazendo. Então o diretor foi lá, foi para os Estados Unidos, comprou lá um novo iPad, comprou um novo iPhone 7, e aí ele quer usar, né? Porque é um brinquedo novo dele, ele quer usar, ele fala, eu vou usar na empresa. Aí ele chega lá no departamento de TI, olha, eu quero, a partir de agora, poder acessar os recursos da minha empresa, ou acessar a rede, ou me conectar na rede wireless com esse equipamento. Só que esse mesmo equipamento caro, sofisticado do diretor, vai na mão do filho, que o filho acessa um monte de site picareta lá, e ninguém se preocupou em colocar um antivírus nesse equipamento. Então esse device, esse endpoint, esse mobile vem para a empresa todo infectado, se conecta na rede interna, e muitas vezes, talvez não conecte aos servidores, mas está lá na rede interna e pode ter algum malware que se espalhe através disso. Eu coloquei 2 casos, que são casos que acontecem com frequência no Brasil, principalmente em empresas médias, e que muitas proteções hoje não estão preparadas para resolver. Mas tem vários outros cenários que você deveria se preocupar. Tá? Só coloquei esses 2 aí para simplificar. Ok? Então, você vai precisar ter algum tipo de segurança para todo esse ambiente, né? E como colocar a segurança num ambiente tão complexo, tão hiperconectado, como é que você vê aí nesse slide. Tá? Opa. Então, hoje, então, detalhando um pouco mais, quais são os principais pontos de preocupação dos gestores de TI que estão realmente preocupados com segurança. O primeiro ponto, né, quando todo mundo, qualquer gerente de TI, qualquer gestor de TI ou de segurança de TI, implementa alguma solução, será que vai haver perda de desempenho? Será que eu vou ter reclamação de usuário? Né? Isso ocorre principalmente em empresas que o departamento de segurança e o departamento de TI estão juntos, ou o departamento de segurança está subordinado ao departamento de TI. Existe uma pressão para faturar, para entregar, para o usuário trabalhar,
e aí a segurança pode ficar em segundo plano, né? Aí está aí um exemplo muito comum de todo mundo para preocupar. Então eu já posso responder hoje que, pela tecnologia da SonicWall, eu consigo mostrar, aí a gente vai ver num slide lá, que o impacto de uso de banda é o menor entre muitas soluções aí, a gente vai comparar 3 soluções líderes aí, ok? O segundo ponto, que é uma preocupação de TI, né, de segurança e de TI, é a exposição a riscos. Os riscos, como a gente viu, evoluíram, né, e de repente a sua ferramenta de proteção hoje não está tão sofisticada quanto as ameaças que estão atacando. O exemplo disso são os ransomwares que estão atacando. Quer dizer, a pessoa fala, eu tenho firewall, eu tenho antivírus e estou sujeito a ransomware. Como que eu posso, com o SonicWall, me proteger melhor de ransomware? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A outra questão é a questão da digitalização, quer dizer, tudo está ficando digital, tudo está virando aplicação, tudo está virando aplicação no mobile ou aplicação no computador. Isso é irreversível, já está acontecendo há muitos anos, mas agora todo mundo fala. Até a propaganda do Itaú na televisão fala que você já é digital, que tudo está ficando digital, então, enfim, tudo está ficando digital. Então, tudo é aplicação. E aí a pergunta é, as suas proteções hoje estão preparadas para identificar as aplicações? Ou você só tem um firewall que identifica a porta? Então, por exemplo, se o teu firewall hoje ele não é um Next Generation Firewall, é um firewall Linux, por exemplo, ele não vai conseguir identificar o que passa dentro de uma porta 80. Pior, ele não vai conseguir identificar o que passa dentro de uma conexão criptografada SSL na porta 443. Eu tenho 2 exemplos. Por quê? Todos os fabricantes de solução ou fazem aplicações via web ou fazem aplicações que funcionam na porta 80. Por quê? Porque eles já sabem que a maior parte dos firewalls não tem portas fechadas na porta 80 ou na porta 443. Então, a maior parte dos desenvolvedores não estão usando portas específicas, estão usando as portas padrão aí das aplicações de web para poder funcionar. E aí, sua proteção Linux não vai proteger nesse nível aí, porque ela não vai bloquear nada. Então, você vai estar passando uma série de aplicações aí boas e ruins pela porta 80. E como eu já exemplifiquei, mobilidade é um problema. Hoje você tem o mobile corporativo sendo distribuído para os funcionários. Será que ele está sendo protegido? Será que estão acessando? O que você está trazendo? E o BIOD, que é Bring Your Own Device, que é trazer seu equipamento de casa, principalmente os diretores aí trazendo, podendo trazer coisas erradas e você tendo limitações de poder entrar nesse equipamento, porque ele fala, o equipamento é meu, você não vai me pôr a mão no meu equipamento. Né? E aí, como é que você consegue proteger um equipamento que não é seu, mas que quer usar a sua rede? Esse é um problema sério. E aí, para comentar, a quinta e mais nova é a internet das coisas, né? Que é uma preocupação nova, muita gente ainda não tem consciência, mas eu vou mostrar alguns casos aqui de internet das coisas para vocês realmente como que o mundo está ficando perigoso. Tá? Então vamos dar um foco então na internet das coisas. Se vocês procurarem, né, internet das coisas, segurança da internet das coisas, hoje é o vetor mais fácil de você infectar uma empresa. Por quê? Qualquer equipamento que você compra, seja lá uma cafeteira, uma TV, qualquer coisa hoje tem internet, se conecta na internet e pode ser atacado e pode ter acesso à sua rede. Tem aí um monte de artigos que comentam isso, eu tenho aqui alguns links, vocês depois vão receber essas apresentações por e-mail, links, e vão poder ter acesso à gravação do webinar, então vocês vão ter acesso a todas as informações aí que estão aqui no link. Né? Mas eu queria mostrar para você um caso real, né, de uma empresa que comprou lá uma televisão, uma Smart TV, a Smart TV tinha uma câmera, tinha uma aplicação web, um hacker entrou, conectou e começou a ver as reuniões que estavam acontecendo usando. Então, se você tem lá um Smart TV dentro da sua sala de reunião, saiba que às vezes a TV pode estar vendo você. Né? Alguém pode estar monitorando simplesmente as reuniões da sua empresa, né? Que é a coisa mais... Né? Então, deixa lá a TV, ele consegue, às vezes a TV fica lá no estado de stand-by e você consegue ver a TV. Então, minimamente, coloquem lá, isso aí qualquer profissional de segurança está falando, se você tem dúvida em relação às ferramentas de segurança, coloca lá um esparadrapo, uma fita isolante na câmera e
e também tenta verificar os microfones, né, para não ouvir o que está acontecendo na sua empresa, né. Um caso mais maluco que eu já vi, né, está aí noticiado, aqui tem alguns links, é uma boneca sendo usado como dispositivo de monitoração. Então, imagine a seguinte situação, você entra numa empresa, tem lá a secretária do diretor e tem uma boneca em cima da mesa dela. Quem é que vai imaginar que aquela boneca pode ser uma ameaça à empresa, né? Porque tem lá a secretária está comentando as reuniões do diretor, então, que é algo que muitas vezes pode ser sigiloso, pode ser crítico, e a boneca está ouvindo lá uma série de informações da secretária e tem lá a boneca em cima da mesa. Como é que isso aconteceu? Bom, primeiro vamos falar da Barbie, né, nova Barbie, eu não sei como é que ela chama, mas enfim, é a Barbie que você conversa com ela. Né? Como é que isso funciona? Tem uma aplicação aqui conectada à nuvem na Barbie, a criança fala como se fosse o Siri do Apple e processa na nuvem e vem a informação como uma resposta da boneca. Então, a criança fica maluca com isso porque consegue conversar com a boneca dá resposta inteligente, obviamente em inglês, né? Mas e o que os hackers fizeram? Desmontaram uma boneca dessa, né, conectaram aí uma série de dispositivos e começaram a analisar o código. E descobriram um monte de vulnerabilidades no código da boneca. E o código da nuvem que conecta a boneca. E aí esses hackers começaram a injetar códigos, a boneca continuou funcionando da mesma maneira, mas eles injetaram códigos para ouvir o que estava acontecendo nas redondezas. Né? Então a boneca passou a ser um dispositivo de surveillance, um dispositivo de monitoração do ambiente por áudio. Né? Então, quem ia imaginar que uma boneca podia ser uma ameaça a uma empresa? Está aí um exemplo. Okay? Outro caso aí que eu estou trazendo exemplos, muitas vezes, que alguém poderia falar, mas isso acontece dentro da minha casa, não acontece dentro da minha empresa. Mas é só para você entender como que esses novos dispositivos IoT e de internet das coisas, né, internet das coisas, pode ser um problema para a segurança, seja da sua casa, seja da sua empresa. Então, só para exemplificar, né, que teve um caso aqui, eu não tenho o link aqui específico, mas vocês podem fazer buscas por essas palavras aqui, ó, Fox 19 Reported, Man Hacks Monitor Screams at Baby Girl. O que aconteceu? O hacker conectou o monitor de bebê e ele começou a gritar para a criança, acorda bebê, para uma criança de 10 meses. Então imagina o trauma que essa criança pode sofrer aí com gente acessando. Então aí é um ponto de atenção para suas casas, né? Você tem que ter algum nível de proteção do que um simples compartilhador de acesso à internet. Né, e também para as empresas aí como um exemplo de como a internet das coisas é uma preocupação hoje para a segurança, ok? Pessoal, se o som não tiver adequado, vocês podem, por favor, comentar aí que a gente ajusta o volume, o nível de ruído. Então, dá um feedback aí para mim, por favor, sobre o som. Né? Aqui está com problema do slide. Deixa eu arrumar aqui on the fly, se vocês permitirem. Aí, opa, resolvido. Então, qual o desafio de hoje? São os APTs, né, que são as ameaças persistentes e avançadas. Quando alguém fala de APT, alguém fala assim, o que é um APT? É um novo tipo de vírus? Sim, é um novo tipo de vírus. Por que ele é muito pior? Por quê? Então, vou contar a história de como que os APTs foram criados / descobertos. Né? Quem se lembra que há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, existia uma preocupação muito grande que o Irã estaria fazendo armas nucleares. O Irã. Né? Então, era sabido que o Irã estava utilizando ultracentrífugas para enriquecer urânio. Né? E com isso ele seria capaz de fazer armas nucleares. O mundo inteiro ficou em polvorosa porque o regime do Irã é um regime radical, então um regime radical com armas nucleares é um perigo muito grande.
qualquer decisão do governo americano de fazer ataques ao Irã foi vetada pelo Congresso. Então, o exército tradicional americano estava impedido de ir lá resolver essa ameaça por força física, isso é um fato. Mas o que as agências de inteligência americana bolaram? Elas falaram assim, bom, vamos desenvolver um vírus direcionado para os computadores que controlam essas ultracentrífugas e vamos destruir a produção de urânio, de enriquecimento de urânio enriquecido do Irã. Isso foi feito, né? Não se tem provas que foi os Estados Unidos, mas se desconfia que foi o Israel, né, que era o principal alvo do Irã, sempre foi, né? Está muito perto, enfim. E os Estados Unidos, que é parceiro de Israel e tem a tecnologia para desenvolver isso. Então eles criaram a primeira cyber-arma conhecida, que foi um vírus que infectava só o Windows 98 em Farsi, que é a língua que se fala no Irã, então já é direcionado, tá? Usando vulnerabilidades que não eram conhecidas e não tinham sido divulgadas, então por isso a palavra persistente, porque com as vulnerabilidades, ele consegue explorar essas vulnerabilidades, e quando essas vulnerabilidades não são corrigidas, e isso pode ficar semanas, meses ou anos, né, esses APTs ficam ativos. Né? Então os APTs podem ficar ativos por longo período, dormente, fazendo ações bem específicas, e aí o objetivo é, eles, num determinado momento, eles atacaram, e se soube que mais da metade das centrífugas lá do Irã foram destruídas por conta disso. Né? O computador mandou um comando para que elas rodassem numa velocidade fora do padrão, elas rodaram na velocidade e se quebraram. Né? E que é um equipamento ultra sofisticado, ultra caro, é difícil consertar. Enfim. Então esse foi um ataque bem sucedido, né? Ninguém tem provas cabais, mas analisando o código, esse APT, esse vírus específico, eu não estou me lembrando o nome agora, eu já vou lembrar, mas ele foi descoberto pela Kaspersky, e a Kaspersky cunhou o termo APT, dizendo, ok, então, se os hackers estão fazendo cyberarmas para os governos entrarem em guerra com outros governos, essas tecnologias, depois de um tempo, elas caem na mão dos hackers, os hackers começam a explorar essas tecnologias, né, sofisticadas para poder atacar empresas comuns. Então a Kaspersky foi a primeira empresa que cunhou o termo APT e começou a criar proteções, então por isso que ela está mais avançada que as outras, e a gente vai falar isso num webinar daqui a 2 semanas, sobre Kaspersky associado a APTs, né? Como que o Kaspersky também protege sobre APTs, ok? Enfim, então, hoje existem uma série de ameaças chamadas APTs, que nasceram dessa ideia aí, desse ataque ao Irã, há muitos anos atrás, e hoje a maior parte dos firewalls, nem mesmo os Next Generation Firewalls, eles conseguem se evadir dos APTs. Então, se você tem um Next Generation Firewall, lamento informar que seu produto está desatualizado, você não deve ter proteção para APT. Né? Pode ser que um APT descoberto gere uma assinatura e você fique protegido, mas é comum que o APT fique ativo durante muito tempo, né? E durante esse tempo você vai estar ameaçado. Ok? Um outro ponto, né, que é uma comum falha, né, por conta da mobilidade, você pode ter dentro da sua rede outros sistemas operacionais além do Windows, né, como, por exemplo, dispositivos conectados, como internet das coisas e dispositivos móveis. Né. Então, você ter um firewall, Next Generation Firewall comum, não é suficiente porque ele não vai conseguir analisar vírus em outros sistemas operacionais além do Windows. São raros os Next Generation Firewall que atuam além do Windows. Então esse é um problema. Né? Uma outra característica dos APTs é que eles sempre vão se criptografar. Então não existe uma assinatura de APT, porque cada conexão é criptografada com uma chave diferente. Então você não consegue identificar por chave.
Porque cada vez o ataque é diferente. Então, está aqui um grande problema da maior parte dos firewalls tradicionais, dos antivírus tradicionais, porque eles não vão conseguir analisar o tráfego, porque ele é sempre diferente, porque a chave é diferente, né? Um outro ponto é que a maior parte dos firewalls tem uma limitação e você pode entrar no seu manual. Se você tem um Fortinet, procure lá no manual. Você vai achar essa limitação. A maior parte dos firewalls, né, quando tem que analisar um arquivo, o que ele faz? Ele pega o arquivo, coloca num buffer de memória dentro do equipamento, faz o escaneamento, se tiver ok, ele entrega para o usuário. Funciona assim, né? O problema é, e se o arquivo for maior que a memória do seu equipamento? Aí você tem 3 opções. Primeira opção, você vai lá e compra o maior equipamento possível, gasta um dinheiro que você não tem, e mesmo assim você vai ter sempre vai haver um arquivo maior do que a memória do maior equipamento que você possa comprar. Então, essa não é uma solução razoável. Outra solução está lá no próprio manual do seu equipamento, principalmente se você tem Fortinet. Veja lá, ele pergunta assim, qual é a ação que o Fortinet vai ter se o arquivo for maior que a memória? Tem lá, primeira ação, bloqueie em todos os casos. Beleza, tenho segurança. Nenhum arquivo maior que a memória do equipamento vai ser entregue. Inclusive aquela proposta gigante que um cliente assinou e está mandando de volta, não passou. E aí alguém vai lá e fala, pô, eu quero que libere. Aí tem uma opção lá, liberar qualquer tipo de arquivo grande. Então na pressa você vai lá e libera isso. Pronto, você abriu a porta para receber ataques que os atacantes já estão percebendo que eles estão enviando vírus em arquivos ISO, em arquivos muito grandes, porque eles sabem que a maior parte dos dispositivos não tem capacidade, não tem memória, não tem performance para analisar isso. A gente depois vai ver como que o SonicWall consegue resolver todos esses problemas. Okay? Como eu já te disse, a maior parte hoje do tráfego é criptografado. Né? Quando você acessa um Facebook, até o site da Bravo, se você colocar lá www.bravotecnologia.com.br, você vai ver que vai mudar automaticamente para HTTPS, porque o tráfego é criptografado 100%, o site da Bravo é criptografado. Tá? Por que se faz isso? Né? Primeiro, segurança entre as pontas, só que os analisadores, né, que ficam no meio não conseguem ver o que está passando ali. Então, sua empresa, se você não consegue analisar o tráfego criptografado, você não consegue deduzir. Muitas vezes a pessoa antigamente tinha a visão de, se o tráfego é criptografado, então as duas pontas são confiáveis. Não, não é isso, e os ATPs estão usando os tráfegos criptografados. Então, você tem que ter uma solução que use, que esteja preparada para abrir o tráfego criptografado e analisar. A gente vai ver como que o SonicWall faz isso. Bom, eu já falei bastante de APTs, aqui é mais como que eu consigo me proteger. Então, primeiro, né, tem um Next Generation Firewall para proteger com múltiplas camadas para detectar e evadir. Né? Segundo, você tem que inspecionar tanto o tráfego criptografado quanto o tráfego não criptografado. Tá? E não é só bloquear lá o acesso ao Facebook com HTTPS, tem que inspecionar esse tráfego também. Né? Um outro ponto é que você tem que analisar qualquer tipo de arquivo, tamanho e sistema operacional diferente. Então não é porque é um ISO que está bonito, não vai deixar passar. Não. Os ATPs, eles têm que ser analisados. Então, você não vai ter capacidade de performance de ambiente dentro de um appliance para conseguir fazer isso. Então, esse é um serviço de nuvem. A gente vai dar uma olhada nos demos no final da apresentação, como que isso é feito. Mas qualquer arquivo suspeito que passa pelo tráfego, ele vai para um ou mais serviços de nuvem. A gente vai mostrar quais são os serviços de nuvem que a SonicWall oferece, e eles vão ser analisados lá. E aí, como que eles vão ser analisados? Eu vou comentar. Isso é o famoso sandbox. Tá? E vai ter uma rápida remediação de assinaturas ameaças de rede. Veja, as assinaturas só fazem sentido se eu tiver a capacidade de analisar o tráfego criptografado, porque a assinatura tem que ser, depois de abrir o tráfego criptografado, eu tenho assinatura. Não adianta nada a sua solução dizer que tem assinatura, se o tráfego que está passando é criptografado, ela não tem capacidade para analisar. Tá? Então você tem que pensar em todos esses pontos para realmente ter uma proteção avançada contra os APTs.
E os ransomwares estão vindo direto em cima de APTs, porque é o jeito mais fácil de infectar. Aqui mostra como está a evolução. Então a gente está observando que só de 2014 a 2015, né, praticamente dobrou, né, a quantidade de ameaças únicas que estão surgindo aí de APTs. Então é uma mão na roda para os cybercriminosos, para os hackers aí usar os APTs. Tá? Muito bem, aqui o exemplo para quem não ouviu ou nunca viu, aqui tem algumas telas, né, mostrando o famigerado ransomware. Então o que é? É um ataque que é feito na sua máquina e quem traz esse ataque pode ser um APT, que é uma maneira efetiva de eu distribuir. Se eu sou um hacker, eu falo assim, se eu for distribuir meu ransomware com vírus comum, pode ser que eu consiga infectar 10 máquinas. Se eu distribuir com APTs, eu vou infectar 1000 máquinas. Eu vou ganhar muito mais dinheiro com isso. Então, qualquer cybercriminoso, ele vai pensar em usar um APT para distribuir ransomware e ganhar mais dinheiro. Né? Então, para quem não sabe quem é um ransomware, a máquina, seus documentos, fotos, bancos de dados e outros arquivos importantes foram criptografados com um algoritmo forte, com uma chave única, que foi gerada somente para esse computador. Então, se você tiver vários computadores na empresa, não adianta pegar a chave de um, porque cada computador vai ter a sua chave. Tá? Ninguém vai conseguir decriptografar o seu computador até você ter a chave. Tá? Aí ele está dando uma sugestão. Você tem 72 horas para fazer um pagamento. Quando você fizer o pagamento, e geralmente pode ser por uma moeda não rastreável, né? Aí, quando você fizer o pagamento, mostra lá que fez o pagamento, e aí ele manda a chave para você. Se você não fizer isso, em 72 horas, os seus dados vão ser perdidos para sempre. Ele não vai responder mais e você vai ficar com os dados perdidos. Então, eu acho que vocês viram muitas reportagens no Fantástico mostrando algumas prefeituras, né, que ficaram submetidas a isso e não tinham nem o dinheiro, eles não tinham nem tinham sido protegidos e não tinham nem como levantar o dinheiro. Teve até um caso de uma prefeitura que fez uma vaquinha na cidade para arrumar dinheiro para poder pagar o criminoso para pegar os dados, porque todo o controle da cidade, financeiro da cidade, tinha sido sequestrado aí pelo ransomware, ok? Então é um assunto sério, então uma maneira de se proteger de ransomware é proteger de APTs. Uma outra dica, se você for pego em ransomware, procure, tem a Kaspersky tem ferramentas que, embora o pessoal fale aqui que não pode ser descriptografado por ninguém, a Kaspersky já descobriu aí um monte de chaves mestras aí para descriptografar vários tipos de ransomware. Então, se você for pego, isso é um serviço gratuito da Kaspersky, procure lá, Kaspersky Anti-Ransomware, que você vai proteger. Mas não confie, né, nisso, porque pode ser que surja um ransomware novo que a Kaspersky ainda não consiga desbloquear. Então, proteção sempre é melhor do que remediação. Ok? Aqui um exemplo do CryptoLocker, mostrando então que tipos de tráfego eles usam. Eles usam tráfego de Tor, eles usam HTTPS, e aqui alguns tipos de pagamento, $300, $500 ou 0,8 bitcoins, né? Que é a tal da moeda não rastreável. Então, só para saber, um bitcoin está por volta de $400, então 0,8 vai dar uns $300 aí, né? Então, $300, R$1.000, dói, né? Quando você perde R$1.000 porque você não tomou. Agora, imagina na sua empresa 50 computadores, 100 computadores, todos criptografados, aí já são R$50 mil, R$100 mil, aí vai ser difícil explicar isso para o seu financeiro, que ele tem 72 horas para arrumar R$100 mil, senão todos os dados vão estar perdidos. Né? Lógico, tem backup, enfim, né? Tem várias outras maneiras de se proteger disso, mas remediar é sempre pior do que se proteger. Okay? Então, cuidado aí com o ransomware. Okay? Bom, então agora que a gente já falou de ameaças, falou de ransomware, falou de ATP, como se proteger com, né, com o SonicWall. Para começar a falar do SonicWall, que é a proteção eu vou ter que falar da proteção sandbox, né, que tem várias soluções que utilizam,
Depois a gente vai comparar aí as soluções aí de outros fabricantes. Então, o Sandbox é para proteção de APTs. Então, como é que funciona? Vamos pensar num princípio. Imagine que você tem uma filha e você quer controlar a sua filha. Né? Uma tarefa meio... Aí, o que você coloca? Você coloca ela numa caixa de areia e você fala, olha, você só pode brincar aqui com esses brinquedos. O princípio do Sandbox é isso. Uma situação controlada é uma aplicação acessando dados específicos. Se a sua criança, sua filha quiser acessar, sair da caixa, quiser acessar outra coisa, tem alguma coisa errada. Ela não está te obedecendo, é um perigo, é uma ameaça. Então, esse é o princípio. Tá? Então, ela pode ser, você não sabe se, então agora deixando de ser sua filha e pensando, né, no Sandbox mesmo. Quando você coloca lá um software dentro de um Sandbox e observa o que ele faz, você pode ver, eu vou dar um exemplo para você. O Quicken não precisa ler sua pasta com fotos, câmera de vídeo. Então, se alguém sobe lá para um Sandbox, um arquivo que faz análise financeira e esse arquivo tenta acessar os meus documentos ou as minhas imagens ou os meus fios, ele pode estar tentando criptografar esses documentos. Então ele pode ser um programa malicioso. Tá? Então o princípio como funciona no Sandbox. Quando eu tenho uma suspeita que uma aplicação que eu nunca vi antes, né, e ele não vai fazer isso com 100% das aplicações, ele vai fazer isso com aplicações que elas são estranhas. Por exemplo, o Quicken, que o hash não bateu com o hash oficial do Quicken, que está lá numa tabela de whitelist. Tá? Pô, eu tenho esse Quicken, o hash desse Quicken é ABCD. Mas espera aí, não bateu com ABCD, deu 1, 2, 3, 4. Então esse Quicken foi alterado. Deixa eu analisar. Então o SonicWall manda esse Quicken.exe lá para um Sandbox, coloca numa caixa e durante 1 minuto ele observa se essa aplicação, né, ele induz a aplicação, ele altera a clock para fazer várias semanas parecer em um minuto. Tá? Então ele induz essa aplicação para funcionar e ele estimula para ver o que essa aplicação vai fazer. Então, como exemplo, se o Quicken for tentar acessar a câmera de vídeo ou microfone, mesmo sem eu ter assinatura, mesmo sendo uma aplicação que até funcione, eu vou conseguir deduzir que é uma aplicação mal intencionada e eu vou dizer, olha, o veredito não use essa aplicação porque ela é suspeita. Tá? E aí a SonicWall vai continuar a fazer a análise mais profunda, mas em 1 minuto ela pode dizer que é suspeito. Você diria assim, poxa, mas todas as aplicações vão sofrer análise de 1 minuto? Não, são poucas aplicações, porque tem uma série de proteções anteriores que passam. 1% ou menos de 1% do tráfego vai cair nessas análises mais sofisticadas e uma parte disso que vai cair. A gente vai ver no gráfico, num demo ao vivo, como isso acontece. Tá? Então, o exemplo do Sandbox aí para mostrar que é um princípio de proteção. E como é que funciona, então? Vamos juntar tudo. Como é que são essas proteções no SonicWall? Desde os menores equipamentos até os maiores, eu vou ter uma série de serviços. Então, primeiro, eu vou descriptografar o tráfego SSL. Porque se eu não descriptografar o tráfego SSL, eu não consigo analisar. Então, muitas ferramentas já não conseguem descriptografar o tráfego SSL. O SonicWall consegue. Tá? E aí, dentro do tráfego descriptografado, né, eu vou analisar, vou fazer os testes comuns de antivírus, testes de antivírus de nuvem, filtro de botnet, filtro de URL, filtro de aplicações, IPS. Então, todas essas proteções são proteções já conhecidas de Next Generation Firewall. O que é novidade é que eu vou descriptografar o tráfego. E depois que eu fizer isso, se eu notar que tem alguma coisa estranha, principalmente porque o hash daquela aplicação não é um hash conhecido, tá? Aí eu posso mandar para um Sandbox e esperar um julgamento, tá? Com um Engine Capture Cloud na nuvem, multi-fornecedores de Sandbox. Então, SonicWall tem o SSL Decryption, tem as proteções Next Generation e pode mandar para o Sandbox, e são 3 fornecedores independentes, separados de Sandbox. Então, seu arquivo vai ter um julgamento por 3 juízes diferentes. Tá? Se um dos juízes falar que aquilo lá está estranho,
o tráfego é filtrado e não é entregue para a sua rede. Tá? Vai analisar isso diferentes SO, sem limitação de tamanho de arquivo, Linux, Android, macOS, APK, JAR e assim por diante. Tá? Quais são os 3 engines? Está aqui, tá? A VMRay, a Lastline e a própria SonicWall, que tem o sandbox dela. Então, são 3 sandbox diferentes. Então, a SonicWall é a única empresa que você compra uma proteção do sandbox e recebe 3 por um preço menor que os concorrentes. Segundo, qualquer equipamento da linha já tem proteção sandbox, exceto o menor equipamento, que é o Sorro, porque ele está numa versão de SonicOS antiga que não suporta isso. Então, tirando o Sorro, que é o menor de todos, que é para empresas realmente pequenas, qualquer outro equipamento, lá, o 300, 400, 500, 600, 2.600, 3.600, 4.600, 5.600, 6.700, 9.200, até o 9.800, né? Aqui está faltando o 9.800, né? Que é um grandão, mas a gente vai ver ele ao vivo. Qualquer equipamento desses já tem a proteção sandbox, ok? Então, como eu disse, a VMRay, a Lastline e a SonicWall é uma proteção tripla, né, de sandbox para qualquer sistema operacional. Isso é uma opção, né, que está disponível num pacote específico de segurança. Para quem conhece SonicWall, sabe que tem um pacote de segurança, né, que são todos os softwares tradicionais, que é o Firewall, Antivírus, IPS, etc., que é o tal do CGSS. Agora existe uma opção com o Capture, que é o CGSS Plus. Então, se você já tem SonicWall nessas versões, você pode fazer um upgrade do seu SonicWall para o CGSS Plus para ter a proteção do Capture. Se você não tem o equipamento, você pode comprar com CGSS, sem proteção contra Capture, ou pode comprar com CGSS Plus com a proteção contra Capture para ameaças Zero Day ATPs. Ok? Tá? Bom, o NSS Labs está analisando o tal dos sistemas de detecção de brechas, que são as proteções contra APTs disponíveis no mercado. Aqui tem uma série de proteções, né? O curioso é que a empresa que criou a proteção, o conceito de whitelist, o conceito de proteção de brechas, foi a FireEye. E a FireEye, ela infelizmente não está bem cotada, tanto em proteção, a proteção é muito baixa, aqui quanto mais baixo, menor a proteção, e quanto mais à esquerda, maior o custo da solução. Então, do lado de cá, você tem as melhores soluções, e qual que se destaca aqui? Justamente o Lastline, que é um mecanismo que está disponível na internet aí para qualquer um contratar, mas se você comprar um SonicWall com CGS Plus, você vai ter, além do Lastline, outras proteções aí para proteger tua solução. Então, o Lastline está super bem posicionado no NSS Labs como uma solução com as maiores seguranças e o menor preço. Okay? A gente falou muito que o SonicWall tem a capacidade de analisar o tráfego SSL. Mas como é que ele consegue fazer isso? Como é que ele consegue quebrar o tráfego SSL? A resposta é, ele não consegue, ele não precisa quebrar o tráfego SSL. Ele só precisa, na hora da negociação do tráfego SSL, ficar no caminho. Então, o tráfego SSL comum é feito da seguinte maneira. Quando você abre lá seu browser e coloca HTTPS, por exemplo, www.bravotecnologia.com, você vai fechar lá com o servidor web onde está na Bravo uma conexão criptografada. Por quê? Durante a negociação da HTTPS vão ser geradas uma chave única, né, temporária, que só vai valer para criptografar e descriptografar essa conexão. Essa chave não pode ser determinada por ninguém. Né? Se você descobrir essa chave, você consegue. Mas ela só dura no tempo da sessão e ela é gerada pelos certificados e por números aleatórios. Tá? Então você não consegue descobrir a chave a tempo de interferir num tráfego. Então, ninguém vai conseguir interferir num tráfego já criptografado. Mas você pode usar. Então, quando você não consegue, você não consegue ver se lá está passando no Facebook, se lá está passando no Skype, ou se lá está passando no Ultrasurf, que é uma das ferramentas que o pessoal usa aí para
poder acessar tráfego. Ele cria um túnel criptografado e aí você consegue navegar sem ninguém te ver. Então, por exemplo, eu estou lá na universidade, quero navegar, eu sei que a universidade tem um firewall Linux, vou lá, instalo o Ultrasurf, baixo da internet, instalo, e aí eu consigo navegar em um monte de coisa e sei que ninguém vai estar olhando. Lê do engano. O SonicWall vai conseguir verificar o que está passando. Na verdade, o SonicWall não vai nem deixar que você use o Ultrasurf, não vai nem conectar. Tá? Faça essa experiência. Baixe o Ultrasurf, tente rodar na sua empresa. Se você conseguir rodar na sua empresa, se lamenta informar, mas tem um monte de navegadores anônimos que conseguem funcionar. Tente, se o teu SonicWall estiver bem configurado, tenta rodar o Ultrasurf na tua empresa, você vai ver que mesmo a última versão não vai conseguir funcionar no SonicWall. Tá? Bom, voltando. Então, dentro de um tráfego criptografado, eu posso ter uma série de aplicações. E aí, como que acontece com o SonicWall? Durante o estabelecimento das comunicações, o SonicWall atua com uma modalidade de ataque, né, chamada Man on the Middle, ou seja, ele fica no meio do caminho e ele negocia com as duas pontas, de modo que este cara acha que fechou um túnel com esse cara. Esse cara acha que essa chave é igual a essa, mas na verdade essa chave é igual a essa e essa chave é igual a essa. Ou seja, eu troco uma única conexão HTTPS por duas conexões HTTPS. Então os dois lados acham que não estão sendo inspecionados, mas eles estão sendo inspecionados pelo SonicWall, que está vendo tudo que está passando lá. Então, se tiver um vírus passando aqui, se alguém estiver tentando acessar um site não permitido, o SonicWall vai bloquear isso, tá? Inclusive os APTs. Okay? Só que, para eu fazer isso, não basta qualquer filezinho, qualquer processador. Eu preciso ter um senhor processador nervoso para conseguir processar isso, né? E um dos objetivos que a gente vai falar da tecnologia SonicWall é que eu consigo aumentar muito o número de processadores no firewall com um custo muito baixo. A gente vai ver isso no próximo slide, tá? Ou nos próximos slides. Então, qual é a moral da história aqui, né? A maior parte das empresas, por não ter SonicWall, elas simplesmente não inspecionam 1/3 a 2/3 do seu tráfego, que é aquele tráfego HTTPS. Então, tudo pode estar acontecendo ali no meio. Então, você pode ter os melhores antivírus, tudo, mas o Next Generation Firewall muito bom daquela empresa concorrente, como Fortinet, mas você não vai conseguir inspecionar o tráfego, porque você vai precisar de muito processamento para isso. Ok? Falar um pouco de processamento, né? Vamos falar um pouco da mágica da SonicWall. Como que a SonicWall consegue fazer isso e ninguém consegue fazer? Bom, existe uma patente da SonicWall chamada RFDPI, que é Reassembly Free Deep Packet Inspection, que é a inspeção profunda de pacote livre de remontagem. Ou seja, o pacote passa uma vez só e eu vou inspecionar ele como se fosse um streaming. E aí eu sempre vou estar comparando, analisando para ver se existe padrões de ataques por diversos mecanismos. Então eu tenho lá o antivírus, o web filter, o IPS, eu crio os padrões de ataques e eu estou analisando isso. Então chegou lá um bit 00000001, eu vejo, está na lista? Não está, deixa passar. E assim por diante. Então é muito rápido, é muito eficiente. E alguém poderia falar assim, mas tudo bem, hoje os links são de 100 megas, 1 giga em alguns casos, né? E quando os links de casa forem de 1 giga? E quando os links de uma empresa forem 10 gigas? Alguém falaria assim, não existe link internet de 10 gigas, você está exagerando. Pois é, um dos nossos clientes, a Uninove, tem um SonicWall, tem links lá, tem pelo menos um link de 10 gigas e está inspecionando 100% dos tráfegos com uma solução Supermassive Next Generation Firewall. Tá? Então isso está acontecendo num caso de sucesso que é a Uninove. Okay? E como é que acontece isso? Como é que é possível? O mesmo software pode rodar nos equipamentos menores da SonicWall, é o mesmo software que roda nos equipamentos maiores. Tá? Não posso entrar em detalhes do que tem lá na Uninove, mas o que eu posso dizer é que eu consigo fazer uma pilha de Supermassive 9800 com 8 equipamentos. E cada equipamento tem 64 processadores. 8 vezes 64, 4 vezes 128, 512 processadores em paralelo.
né? 512 processadores em paralelo, eu consigo processar qualquer quantidade de 10 GB inspecionando 100% dos pacotes, que é aquela visão que a SonicWall tem. Então, com isso eu consigo analisar. Com streaming, eu consigo analisar qualquer tamanho de pacote. Pode ser um ISO gigante, o ISO vai passar em streaming aqui uma vez só, eu vou conseguir analisar tudo, não preciso armazenar a memória porque está de passagem. Então, qualquer tipo de arquivo vai ser analisado. Segundo, se eu tiver um monte de pacotes, eu vou analisar 100% dos pacotes e com uma performance boa. Como é que a gente pode comparar a performance aqui, né, dos equipamentos que analisam por streaming, que é o Stable Throughput, versus os equipamentos que fazem Buffering Proxy, que é armazena o equipamento, armazena o arquivo na memória, inspeciona e depois entrega. Então vamos comparar as performances aqui. Aqui a gente tem 3 equipamentos e a gente está medindo a performance na saída do equipamento depois de ele ter feito a análise. Então veio o tráfego da internet, passou pelo equipamento e foi entregue na rede interna, protegido já, filtrado e protegido. Essa linha verde aqui, se você for ver, está meio difícil de ler, mas está escrito aqui, ó, Fortinet. Então o comportamento do Fortinet, como ele trabalha com buffer, minha performance está boa, chegou um arquivão, tenho que analisar, como eu tenho um pouco de processador, eu tenho que focar com esses processadores para analisar o arquivo. Então a performance não vai funcionar muito bem. Acabou o arquivo, beleza, agora eu posso processar pacote de novo. Opa, chegou outro arquivo, 0% de performance. Então isso acontece com o Fortinet. Então, se eu for fazer um ataque com uma empresa que tem Fortinet, basta mandar muitos arquivos, que é com um tamanho próximo da memória do Fortinet, que o Fortinet vai ter que analisar esses arquivos. Se eu mandar muito arquivo, eu vou obrigar com que a empresa tenha que ir lá, eu preciso trocar meu Fortinet com um Fortinet maior, porque em alguns momentos a banda está muito baixa. Né? Você fala, poxa, então pode trocar por uma outra tecnologia. Esse amarelinho também está difícil de ver aqui, tá? Mas está aqui, ó, Palo Alto. Vocês conseguirem ver, está escrito aqui Palo Alto. Por quê? A Palo Alto já usa o throughput estável, ela não usa o mecanismo de buffering da Fortinet, ela usa um mecanismo estável. Então, como é streaming, você tem estabilidade, mas você não tem performance. Por quê? Porque multiprocessamento, do jeito que a SonicWall faz RFDPI, é patenteado, então a Palo Alto não pode usar. Então, por isso que a gente pega aqui, ó, NSA, e vê que tem as melhores performances, né? É estável e é melhor, tá? Então, a mágica é essa, pessoal. Bom, uma outra novidade, né, do Content Filtering, né, que tá aí, né, o Content Filtering 4.0, que é uma visão nova de Web Filter, né, com algumas melhorias, não? Então, primeiro, imagine a seguinte situação. Tem lá um call center, tem lá 8 pessoas, né, e tem um coordenador da célula. Aí uma pessoa lá do call center teve que entrar no Facebook. Só que ela não pode entrar no Facebook porque ela é um operador de call center. Então ela tenta acessar e aparece lá uma tela de bloqueio. Né? Na tela de bloqueio aparece lá, ó, se você tiver essa senha aqui, você consegue bypassar essa tela de bloqueio. Aí ele levanta a mão e fala, coordenador, eu preciso acessar aqui o Facebook do cliente para saber o endereço, tentar descobrir o endereço. Você pode digitar a senha aqui? Ele vai lá, digita a senha, e o coordenador fica de olho, terminou, fecha, o coordenador viu que fechou, voltou ao normal. Então aqui é uma maneira de eu, em alguns ambientes, pode ser muito produtivo eu ter esse controle com senha para permitir que uma pessoa com um nível mais alto dê uma liberação momentânea para uma aplicação específica. Tá? A gente está falando de filtro web. Okay? Outro ponto é que eu posso ter, em alguns casos, uma mensagem. Olha, se você apertar Enter, você vai acessar esse site, mas sabe que você está sendo monitorado com uma lupa muito grande. Então eu deixo você entrar sozinho, não precisa da senha aqui. Você entra, mas saiba que você está numa lista específica, porque a gente vai estar monitorando isso com cuidado. Ok? Outro ponto, né, que a maior parte dos filtros URL falham, e aí você pode fazer uma pesquisa, e eu vou mostrar aqui rapidamente como fazer, tá? Eu vou fazer uma procura, eu vou colocar uma palavra aqui de baixo calão. MILF. Tá? Então procurei MILF e agora eu vou procurar imagens. Quando eu procuro MILF imagens, qual é o URL que está aparecendo aqui? É Google. Então, se eu tiver um analisador
Se eu tiver um analisador de URL que simplesmente faz uma análise simples, eu não vou conseguir analisar, por exemplo, o Google Translate, tá? Ou o Safe Search do Google. Tá? Então, como é que o SonicWall poderia atuar nesse caso? Tá? Então, eu vou aqui tentar abrir como é que funciona o Safe Search. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Safe Search. Plus. Safe Search. Eu acho que está aqui, né? Acho que é isso, eu não sei. Vamos dar uma olhada agora aqui. Imagem. Então, o Safe Search do Google, ele consegue bloquear as mensagens, as imagens que não são permitidas. Então, o que o SonicWall faz? Mesmo que eu vou lá na minha configuração do meu browser e desabilite o Safe Search, tá? O Google vai colocar em algum lugar aqui, que eu não sei aonde que está aqui, ó. Ele vai colocar... Então, mesmo que eu venha aqui e tire a URL, quando essa URL passar pelo SonicWall, o SonicWall vai colocar o bloqueio aqui. Então, mesmo que o cara mude no Google, sempre vai aparecer isso aqui, tá? Então, esse é o exemplo de filtro de URL embutida e o Safe Search aqui, as duas coisas estão relacionadas. E tem uma nova categoria que é radicalismo e extremismo, que é uma categoria nova. Bom, essas são as novidades do novo CFS, que é o serviço básico do SonicWall. Espero que vocês gostem aí, tá? Linha de produtos, aqui é muito simples, né? A gente tem os Next Generation Firewall, vários modelos, a gente vai falar sobre isso, até hacks com modelos para conexões com múltiplos links de 10 GB. Tá? Isso aqui suporta múltiplos links de 10 GB. Tá? Tem aceleradores de WAN, então se você tem matriz e filial com SonicWall e quer acelerar a comunicação entre a matriz e filial com SonicWall, existe uma linha completa de aceleradores de WAN parecidos com Riverbed, com custo mais baixo, que você pode implementar na sua empresa para acelerar a comunicação. Então, quem tem muito escritório remoto em ambientes que não tem oferta de links de banda, vocês podem colocar essa solução para ampliar a performance do link sem ter que aumentar a banda. Tá? Um outro ponto de bastante sucesso é a solução wireless segura da SonicWall. Né? Então, todos os appliances de segurança da SonicWall, eles têm já um wireless switch embutido do software, então basta você comprar as antenas, você já vai ter uma rede corporativa segura wireless com múltiplos SSIDs, com múltipla segurança, tudo integrado, já integrada a segurança com IPS, etc. Tudo, tá? Para gerenciar tudo isso, tem lá o Global Management System, eu vou mostrar uma tela aqui, né? E algumas empresas, né? O que é o VPN SSL? É o acesso de VPN sem depender de instalar um cliente na máquina. Tá? Então, a pessoa consegue fechar uma VPN com a sua empresa sem precisar. Tem duas opções. Se você tem poucos clientes e poucas aplicações, já existe SSL VPN dentro da solução Next Generation Firewall embutido, né? Com algumas licenças. Tá? E você pode comprar algumas mais, mas é mais limitado. Tá? Agora, se você tem aí uma grande base de usuários que conectam com VPN, e aí você precisa de uma solução com nível de sofisticação, de proteção maior, né, detalhamento, granulametria melhor, aí existem soluções dedicadas para fechar túneis VPN SSL para grandes empresas. Essa é a linha de produtos da SonicWall. Falando um pouco de Next Generation Firewall, está aí, né? Desde o Sorro até o 9800, e aí algumas linhas 10.000 aí, realmente grandes aí, tá? Onde eu posso empilhar esses equipamentos, tá? Esses maiores aqui eu consigo empilhar, então eu consigo proteções aí para operadoras, ISP, grandes data centers, e até escritórios menores com as opções TZ aqui, ok? Falando um pouco mais de wireless, né? Então aqui tem 3 opções de wireless, eu tenho os wireless novos com as opções já AC, né?
E eu tenho o wireless tradicional com opção N, mas todos eles são dual radio. Tá? Então, esses modelos AC, eu posso deixar um dos rádios em AC e outro rádio em N. Então, se eu tenho dentro da minha empresa notebooks que ainda conectam com N e notebooks que já conectam com AC, eu comprando essa solução com um único access point, eu consigo atender eu tenho dois rádios, então eu consigo atender dois tipos de usuários diferentes. A única diferença desse cara para esse cara é que esse cara é mais propício para ambiente externo, onde eu preciso um alcance maior. Em ambiente interno, você vai ter uma aglomeração maior, o alcance pode jogar contra. Então, em ambiente interno, onde os rádios têm que ficar próximos, não é uma boa estratégia você ter alcance, porque, na verdade, você vai estar gerando interferência em relação aos outros. Tá? Então, essa aqui é a solução para ambiente interno e aqui é a solução para ambiente externo. E essa aqui é a solução N2, que é uma solução tanto faz para ambiente interno e externo, né? Mas ela tem lá os módulos de antena, mas você pode diminuir a potência por software. Tá? Mas essa aqui só tem N, mas também são dois rádios. Tá? Em todos os casos, eu consigo ligar isso na energia ou eu posso vir energia diretamente no cabo de rede. Mas atenção, se a energia virar no cabo de rede, você tem que ter alguma solução de Power over Ethernet para gerar energia no cabo de rede. Ou você usa um Power Injector da própria SonicWall, que é um equipamento que aí não precisa trocar os seus switches, ou se os seus switches já tiverem o padrão 802.3 AT, basta espetar o equipamento direto no switch, que ele vai ser energizado com apenas um cabo. Ok? Bom, vamos falar algumas das soluções, imaginando aqueles problemas de segurança que você tem na sua empresa. Então, imaginando que hoje você tem na sua empresa aí uma série de dispositivos remotos, acesso à nuvem, etc. O modelo tradicional de eu ter uma rede LAN com servidores, desktops e o pessoal acessando o wireless, acessando a internet, não é mais eficiente. Por quê? As ameaças não vêm mais só da internet. As ameaças, né, enquanto elas vêm da internet, o Faro pode inspecionar esse tráfego. Mas se lá o teu diretor trouxer o iPad de casa infectado, ele pode infectar seu servidor. Então, você precisaria ter alguma proteção também dentro na LAN. Alguém poderia falar assim para mim, mas se eu colocar um Next Generation Faro na minha LAN, eu vou precisar de um Next Generation Faro maior. E ele vai ficar mais caro, sem dúvida. Mas a opção SonicWall, por ter uma opção com bastante performance e um custo-benefício muito baixo, é a melhor solução se você está preocupado em proteger as ameaças internas da sua empresa. Tá? Então, como é que eu faria isso? Eu colocaria lá o Next Generation Faro e eu segregaria servidores de estações dos usuários BIOD, que é o Bring Your Own Device, que é o seu diretor que está trazendo o iPad, da internet. Então, eu poderia analisar, por exemplo, o pessoal que vem com BIOD, se ele precisar acessar o servidor, eu vou fazer uma proteção contra vírus e contra spyware. As minhas máquinas, para acessar os servidores, eu vou fazer uma proteção de botnets, porque as máquinas podem trazer um botnet. Tá? Quem nunca ouviu falar do Conflicker, né, que é um botnet, o pessoal acha que é vírus, mas é um botnet. Tá? Então, tem casos aí de empresas que pararam inteira porque as estações tinham Conflicker e aí começaram a atacar os servidores, parou o Active Directory, parou o Share, parou um monte de coisa. Então, uma das maneiras de você proteger a tua rede com rede interna é essa visão aí de SonicWall, que é a visão das zonas. Né? Então, todos os SonicWall já vêm com algumas zonas padrão, como zona WAN e zona LAN. Tá? Mas você pode criar zonas específicas. Também se você for colocar wireless, ele automaticamente já configura na zona wireless, segregando a sua LAN, da sua WAN, da sua rede wireless. Tá? Mas opcionalmente a gente faz muito colocar redes DMZ, tá? E em alguns poucos casos segregar os servidores dos desktops. Tá? Para quê? Para evitar os ataques, principalmente de botnets, né? Para proteger os seus dados dos servidores. Essa segurança baseada em zonas, ela é muito efetiva e ela é muito interessante. Por quê? Imagine que amanhã eu precise trocar minhas conexões de acesso à internet. Então, eu vou trocar lá, vou receber novos IPs do novo provedor. Né? Se você tem, por exemplo, um Faro baseado em Linux, você tem que reescrever todas as regras, porque as regras são baseadas em IP. Aqui as regras são baseadas em zonas. Então, os links estão nas zonas e aí você cria regra entre as zonas. Então, amanhã, se você precisar mudar endereçamento de internet,
basicamente você precisa reconfigurar as conexões na zona internet e não mudar mais nada. Então é muito mais flexível também. Tá? Aqui está um caso de uma empresa distribuída com múltiplos equipamentos, né? E ele tem um internet, né, fechando o VPN entre os sites, e aí opcionalmente ele pode colocar os aceleradores aqui, como a gente já falou, que é o WXA, para acelerar a comunicação desses sites remotos a esse site central. Ok? Então aqui eu tenho VPNs e aceleradores, opcionalmente, né, aceleradores WXA, que eu posso colocar. Eu tenho que colocar um na matriz e colocar em algumas filiais críticas, não precisa colocar em todas. Ok? Monitoração e relatórios, né? Incrível. Vamos rezar aí para carregar novamente. Quem assistiu o webinar na semana passada, viu que nesse ponto bloqueou a minha apresentação. Eu acho que tem algum problema na apresentação, depois eu vou dar uma olhada lá. Então vamos rapidamente reposicionar aqui. Vamos passar a página, né? Porque depois eu vou analisar. Antes de mandar para vocês, eu vou analisar. Tá? Bom, GMS 8.1 é uma solução de relatório. Para quem conhece GMS, o que é? É um software que recolhe as informações de todos os seus firewalls distribuídos em diversas localidades e coloca um único relatório consolidado. Então eu consigo ter views, né, de uma determinada localidade ou de um determinado departamento ou uma view geral da empresa. Tá? Esse é o GMS. Tá? O GMS também permite que eu estabeleça políticas. Então eu vou lá, crio uma política nova dizendo, ó, a partir de agora pode ser Facebook na hora do almoço para todos os 1000 firewalls. Aperta um botão, ele programa os 1000 firewalls de uma vez só e automaticamente a tua política está estabelecida dos 1000 equipamentos. Então o GMS serve para consolidar relatórios e para distribuir políticas. Ok? Qual a novidade então do GMS 8.1? A novidade do GMS 8.1 é o workflow. E o que é o workflow? O workflow é a capacidade de você criar GMUDs dentro do GMS. A gente vai falar isso no próximo slide. E fora isso também eu já tenho aí 70 relatórios pró-definidos, muitos deles associados já às principais políticas de auditoria, como SOX, IPA, né, que são padrões de segurança norte-americanos que podem ser recomendados em algumas empresas brasileiras. E também tem alguns relatórios bem interessantes para analisar os botnets que você pode ter na sua empresa ou problemas de geolocalização de endereços IPs aí dos usuários que estão acessando sites em países aí que não são muito, não seria muito interessante que eles acessassem. Tá? Então, o resumo, né, do GMS é que não está mais rodando em Java, está usando o HTML5, a arquitetura está muito mais eficiente, então ele ficou muito mais leve. E é um sistema de gerenciamento centralizado. Tá? Eu posso gerenciar, inclusive, múltiplas empresas e eu posso ter múltiplos componentes com alta disponibilidade. E eu tenho equipamentos no Brasil com 90 mil equipamentos, como eu falei, né? 70 mil equipamentos, redes com 60, 70 mil equipamentos que estão sendo gerenciadas por um padrão GMS, aí, distribuindo as atualizações. Ok? Bom, sobre o workflow. Então, o que é o workflow? É a famosa GMUD, né? Então, você quer fazer uma mudança, quer que não dê impacto na sua empresa. Então, você planeja a mudança, né? E configura ela, né, no GMS e ele vai mostrar tudo que vai mudar. Então, beleza, coloquei uma nova GMUD, tudo que vai impactar. Isso aqui vai impactar, isso aqui vai impactar, assim por diante. Segundo ponto, ele vai validar, ele vai verificar a integridade da lógica dessa política para saber se não vai criar situações extremas. Tá? Um bloqueio global, quando você ativa uma ferramenta conjunta com a outra, pode ter um bloqueio geral. Tá? Então ele vai analisar como um todo e vai apontar para você, olha, isso aqui pode dar um impacto grande para você. Depois que ele fez as análises das políticas em si, o que ele vai fazer? Ele vai gerenciar o ciclo de a trilha de auditoria com as aprovações e as reprovações. Então imagine que quando um analista faz uma GMUD, né, depois de ele programar a GMUD, tem que ter a aprovação lá do cara do financeiro, né, porque tem um horário envolvido. Né? Pode fazer sábado das 4 às 6 da manhã? Pode. Né? Ou o financeiro fala, não pode porque eu vou estar rodando um relatório aqui pesado, então nesse fim de semana não dá. Tá? Então,
o objetivo das revisões é que vários interlocutores dentro da empresa recebam lá a comunicação dizendo que vai ter uma GMUD e eles aprovam ou desaprovam. Se uma das pessoas desaprovar, a GMUD é cancelada e ela não é executada. Se todas as pessoas aprovarem, a GMUD pode ser implementada imediatamente ou numa data agendada. Tá? E aí aquela mudança que você programou, ela vai ser executada naquele horário específico, como por exemplo sábado às 4 horas da manhã. Tá? Depois que está tudo implementado, tudo funcionando, não deu nenhum problema, imagina que deu um problema e alguém falou assim, olha, apesar daquela GMUD, apesar da LOA, apesar disso, apesar das aprovações, apesar de ter aplicado de memória, deu problema. Então eu preciso fazer um rollback. Mas quais foram as mudanças? Putz, não sei. Não. Com a GMUD eu tenho toda a trilha de auditoria mostrando um rollback simples, todas as mudanças que eu programei para ser feitas aqui, eles conseguem ser rapidamente voltados, né? Retornados para a configuração anterior, que é o famoso rollback. Então, num botão eu clico rollback. Então, na segunda-feira de manhã começou a dar problema, aperto o botão do rollback, desfaz a GMUD do fim de semana, todo mundo voltou a trabalhar normalmente. Ok? Tá? Alguns cases de sucesso, eu não vou me detalhar muito aqui, mas tem cases de sucesso em todas as áreas. Então, o Hospital do Câncer, a Unimed, o Onofre, as concessionárias Volkswagen, Habib's, que tem um monte de lojas pelo Brasil inteiro, e assim por diante. Outras empresas grandes, Balduco, Croton Educacional e a Uninove, que são os dois maiores grupos educacionais, dois dos 3 maiores grupos educacionais do Brasil, então, que prova que a solução é muito aderente em ambientes com número de usuários elevado. Tá? A própria editora Saraiva, que tem uma rede wireless lá, onde você pode se autenticar para navegar no wireless, né? Um cadastro automático, você vai lá, cadastra o CPF, e consegue navegar, não precisa ter aprovação de ninguém, mas fica registrado qual CPF está navegando em que site. Tá? A empresa de televisão, operadoras e bancos. Tá? Aqui um monte de órgãos do governo, tá? Aquele cliente brasileiro que tem dezenas de milhares, essa Fundação para o Desenvolvimento da Educação, que está em todas as escolas estaduais do Brasil, tem lá um SonicWall, uma das maiores redes SonicWalls do planeta, tá? Com, acho que 40, 50, 60 mil equipamentos, eu não sei ao certo agora o número, ok? Diferenciais da SonicWall, está acabando. Aqui, só para mostrar todos os prêmios que foram conquistados, eu não vou passar um a um, né? E as certificações, então, todas as certificações que você precisa de Common Criteria, ICSA, Wi-Fi certificado, NSS Recommended, e assim por diante, inclusive a certificação do Azure, a Microsoft Azure, para validar como um dispositivo de VPN para fechar a VPN com a Azure. Ok? Lembra que no começo eu falei que o Next Generation Firewall Security Value Map, né, da NSS Labs, ele é uma ferramenta importante e aparece aprovado em 4. Se vocês observarem aqui, por exemplo, Fortinet não foi aprovado nos 4. Juniper não foi aprovado em nenhum. WatchGuard foi aprovado em apenas um. O Palo Alto foi aprovado em 2012, 2013, mas depois não foi mais aprovado. Cisco também não foi aprovado em todos. Os únicos que foram aprovados em todos é a Dell, aliás, SonicWall, não é mais da Dell, tá? SonicWall, Checkpoint, que é uma solução cara, e ForcePoint, que é uma solução que vende muito pouco no Brasil, tá? Então não tem a quantidade de sensores que tem a SonicWall com aqueles 60 mil sensores, 90 mil clientes no Brasil, ok? Então um número de sensores muito grande no Brasil. Então estão aqui os 4 Value Maps, sempre mostrando a SonicWall aparecendo em todos eles, tá? Numa posição de destaque, ok? Está aqui um foco do último NSS Labs Value Map mostrando a SonicWall aqui, ok? Bom, um outro ponto interessante, né, que mostra a preocupação real da SonicWall em relação aos concorrentes é um programa chamado Microsoft Active Protection Program, que é o MAP. O que significa isso? Toda vez que uma vulnerabilidade é descoberta para segurança, em vez da Microsoft publicar, né, ela vai fazer o update mensal dela, mas antes disso ela já manda esses updates para os diversos fabricantes. Tá? A SonicWall mantém um recorde, né,
de 48 horas, aplicar todas as vulnerabilidades de segurança que passam para ela. Então, se você for ver aqui, né, o Maps reconhece que fabricantes têm um tempo de resposta menor de 48 horas e imprime esse gráfico aqui mostrando dos principais. A SonicWall nunca levou mais de 48 horas de resposta. E alguns fabricantes aí que muita gente acha que está protegendo a sua rede, ó, como Cisco, Fortinet, Palo Alto, Sophos, furaram várias vezes. Ou seja, a vulnerabilidade foi descoberta e durante mais de 48 horas o teu equipamento teu equipamento Cisco, Fortinet, Palo Alto, Sophos não estava protegendo. Passou do prazo de 48 horas. As únicas empresas que atuam dentro do padrão de 48 horas é a Checkpoint e a SonicWall. O problema da Checkpoint é muito bom, mas é muito caro. A SonicWall é uma das mais baratas aqui, ok? Então, em termos de custo-benefício, a SonicWall mais uma vez mostrando aí a vantagem, ok? Mais um ponto interessante, isso para você pesquisar e você falar, será que a minha solução de segurança ela tem vulnerabilidades? Existe um site chamado CVE Details que mostra as listas de vulnerabilidades por vendor. E tem a lista da SonicWall que está aqui mostrada para vocês. Se vocês observarem, esse problema aqui é do Aventeio, que não é Next Generation Firewall. Esse problema aqui é do SSL VPN, já foi resolvido, mas não é do Next Generation Firewall. Esse problema aqui é do SSL VPN, já foi resolvido, mas do Next Generation Firewall. Esse aqui, ó, foi o primeiro problema, o mais antigo, o último problema de SonicOS. Olha a data aqui, ó, 4 de novembro de 2008. Veja, faz 8 anos que a SonicWall não tem vulnerabilidade na solução dela. 8 anos. Isso é um absurdo. A Microsoft tem toda semana. A SonicWall faz 8 anos que não tem vulnerabilidade. Façam isso. Entram nesse site aqui, ó, cvedetails.com, e pesquisem do seu fabricante de software para ver como é. Você vai ver que ninguém chega perto dos 8 anos. Tá? Ok? Aqui agora um rápido demo de SonicWall. Tá? É a parte interessante. Então vamos fechar aqui. Bom, vocês podem entrar nesse site aqui, que é o livedemo.sonicwall.com. Tá? Nesse site vocês têm os Next Generation Firewall e vocês têm as soluções de gerenciamento. Ok? Tá? São o foco dessa apresentação aqui. Vamos entrar em algumas delas. Tá? Primeiro eu vou me logar aqui. E aí vou mostrar alguma delas aqui. Aqui eu tenho uma tela de um equipamento, tá, que está com o Appleflow ligado, então eu vou ligar o Real Time Monitor para você ver como que está a utilização. Enquanto carrega a tela, eu vou mudar para outro equipamento. Aqui está mostrando o Appleflow Monitor, mostrando on the fly tudo que está sendo usado na minha empresa. Então aqui, ó, BitTorrent Protocol tem 2.790 sessões de BitTorrent Protocol. Eu falo, meu, eu não quero que tenha BitTorrent na minha empresa. Não é o objetivo. Como é que eu faço para bloquear? Vamos lá. Um clique. Seleciono o BitTorrent. Aperto o botão criar regra. 2 cliques. Seleciono o bloco. E cria a regra. Ou seja, com 4 cliques, eu consigo resolver o problema de não quero mais BitTorrent na minha empresa. Então, com 4 cliques, eu entro no Appleflow Monitor, vejo a aplicação que não está ajudando um negócio da minha empresa e crio uma regra. Eu posso também criar uma regra dizendo o seguinte, olha, eu quero que o tráfego vamos supor que aqui seja uma aplicação crítica para a sua empresa. Então eu posso selecionar aqui, crio a regra, faço um gerenciamento de banda e seleciono a banda high. Eu não consigo clicar aqui porque é uma página de demo, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Então eu crio a regra colocando mais prioridade de banda para aquela aplicação lá, ok? Então é uma maneira simples de eu bloquear o que eu não quero e priorizar o que eu quero com 4 cliques, tá? Um outro exemplo, então aqui está carregando o dashboard, deixa ele carregar aqui. Tá? Enquanto isso, vamos voltar aqui para essa tela, onde eu estou vendo o Real Time Monitor. Então aqui ele está mostrando todas as aplicações, e aí eu consigo
alterar os botões aqui, ó, para eu ver as aplicações no formato de escadinha, né? Mas quais são as aplicações? Eu tenho legenda aqui que mostra todas as aplicações aqui, ó, BitTorrent, assim por diante. E eu consigo chegar aqui e descobrir que isso aqui é uma aplicação Box, que está usando toda essa banda aqui, ok? Tá? Então, eu consigo organizar por a banda que está usando, uma escala da banda que está usando agora, ou um gráfico, ou um gráfico ao longo do tempo, mostrando como que está o comportamento das aplicações uma em relação às outras e como é que está aqui. Tá? Eu consigo também ver o tráfego inbound e outbound que está acontecendo em cada momento. E essas cores aqui são as interfaces. Tá? Se eu quiser, eu posso organizar por interface mostrando a interface X0 e a interface X1, onde está entrando e saindo, onde está entrando e saindo o tráfego. Então eu consigo ver on the fly, na minha ferramenta, tudo o que está acontecendo em termos de conexões, tamanho de pacotes, banda, aplicações. Está lá, uma aplicação web vendo tudo o que está acontecendo. Tá? Muito bem. Como que eu crio regra? Vamos dar uma olhada aqui como eu crio regra. Clique em File, Access, eu tenho aqui a lista de regras. Você fala assim, é meio confuso essa lista de regras aqui. Né? Vamos entrar em outro file aqui que talvez tenha não esteja problema aqui. Estou com um problema aqui também. Opa, file, Access Rule. Ok. Bom, não preciso saber essas figuras aqui, o que está acontecendo. Se eu quiser, eu posso colocar em Matrix e selecionar, por exemplo, eu quero mostrar só as regras da minha WAN para a minha LAN. Então eu clico aqui e ele mostra as regras da minha LAN para minha WAN, da minha WAN para minha LAN, que basicamente é da WAN para a LAN, está negando tudo. Tá? Então, convido vocês a entrarem aqui nesse site, tá? Desculpa, a URL está aqui, ó, livedemo.sonicol.com, e navegar entre tanto no GMS, que é a parte aqui de análise, que é o gerenciador, que pode ser global, eu consigo disparar os firewalls aqui nos vários do mundo e gerenciar múltiplos firewalls aqui em múltiplas localidades. Tá? Então eu convido vocês para entrarem, para ver como é que funcionam essas ferramentas aí. E esse foi o nosso demo. Tá? Bom, tá aí ó, o site do Live Demo. Tá? E eu queria terminar com um breve resumo, né? Agradecer aí a presença de vocês. Um pequeno resumo aí do que é a Sonicol e está disponível aí para perguntas e respostas do pessoal. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí nas questões que eu estou à disposição aqui para responder. Tá? Enquanto vocês escrevem, alguns avisos. Vocês vão receber links com a gravação desse webinar e também vão receber links só para baixar o PowerPoint. Então vocês escolhem, pode baixar o webinar gravado com a voz ou só o PowerPoint. Vocês escolhem, vão receber links dos dois casos. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Falei bastante, eu acho que eu tirei todas as dúvidas. O que vocês acharam da apresentação? Foi demorada? Foi ágil? Foi interessante? Dá um feedback aí para mim, por favor. Muito obrigado aqui, pessoal, agradecendo. Foi boa, obrigado. Foi boa, obrigado. Ok. Nenhuma questão, pessoal? Tem uma pergunta aqui do Valdemir. Os cases mostrados foram implementados pela Bravo? Alguns sim, outros não. Né? Voltando lá nos casos, vou mostrar alguns casos. Eu vou falar alguns casos. A Uninove é o caso da Bravo. Talvez é o mais emblemático de todos. É um Next Generation Firewall Supermassive 9800. Tem links que, somando banda in-out, dá 23 GB de link WAN. Tá? E está fazendo uma inspeção para 100, hoje está dando um pico de 100 mil alunos totais, mas simultâneo chega a 70 mil alunos.
Tá? A Uninove vai colocar o ensino à distância, então isso deve aumentar, e a solução é perfeitamente escalável, porque hoje eles têm um par de caixas e podem implementar empilhar até 4 pares, ou seja, 8 equipamentos. Tá? Então, hoje eles têm um par só, vão ampliar até outros equipamentos, né? E aí pode aguentar links até perto de 100 gigas. Tá? Okay? Então, esse é o caso mais emblemático. Um outro caso emblemático na outra ponta é o CIEE, que não estava lá. Né? O CIEE hoje tem localidades espalhadas pelo Brasil inteiro, são entre 200 e 300, e tem SonicWall de diversos tamanhos espalhados pelo CIE todo, em todo o Brasil. Tá? Então, se você tiver a oportunidade de ir lá no CIE, você vai ver lá que tem lá um equipamento Next Generation File de diversos tamanhos, fornecido e implementado pela Bravo. O próprio cliente ele já implementa a solução sozinho, mas a implementação inicial foi essa. Esses são 2 clientes que eu posso detalhar mais. Outros clientes não autorizaram a gente comentar muito, então a gente evita falar, mas só a Bravo, somando todos os clientes da Bravo, se você quiser ter uma ideia dos clientes da Bravo, você pode entrar no site aqui, peraí, você entra lá no site da Bravo, vou carregar o site da Bravo aqui, carregando o site da Bravo, observe que é HTTPS, como eu tinha falado para vocês, tá? Tem algum problema de bloqueio da minha máquina aqui. Deixa eu mudar de browser para ver se o que está acontecendo, não sei. Vamos mudar de browser. É o Safe Search. É o Safe Search. Muito bem. Entrei aqui, então vocês entram em clientes, e aí tem todos os clientes da Bravo. Eu não posso dizer que clientes a gente vendeu Kaspersky, que clientes a gente vendeu Barracuda, que clientes a gente vendeu SonicWall. Porque SonicWall é bastante, tem muitos clientes aqui que são SonicWall. Então você pode pegar lá a sua vertical, por exemplo, a minha vertical é hotelaria. Então quais os hotéis que são clientes da Bravo. Então aqui você tem uma lista, aqui você pode ver todos os clientes da Bravo, Uninove, Saraiva, T-Systems, Banco Alfa, Bridgestone, HDI, Onofre, Matos Filho, USP, Fleury, Estadão, Banco do Brasil, CIE, que aqui tem o caso, né? CIE e Uninove. Tá? Bridgestone eu também posso falar, é Kaspersky, solução virtualizada. Tá? Banco Alfa eu não posso falar. USP, várias unidades da USP usam soluções, principalmente Barracuda. Tá? Isso aí. Na área hospitalar tem algum? Na área hospitalar tem algum? Então, respondendo aqui, na área hospitalar, serviços médicos. Fleury, SAMU, Doutor Consulta, Qualicorp e SPDM. Tá? Então, são clientes da Bravo. Eu sei que o Doutor Consulta é SonicWall. SAMU também é SonicWall. Os outros, infelizmente, eu não posso detalhar. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não posso falar, infelizmente. Considerando a Uninove, temos 5.000 alunos em 5 unidades e gostaria de centralizar o login na matriz de São Paulo. Parece que não teria problema em atualizar minha solução atual. Rapidamente você poderia dizer qual a linha de equipamentos usar? Bom, vai depender muito do número de usuários em cada... deixa eu desabilitar o Safe Search aqui. Um minuto só. Eu não sei usar outro browser, eu não sei o Google. Não, vamos entrar na apresentação, que é melhor. Apresentação, linha de produtos, está aqui. Pronto. Bom, quando a gente fala, por exemplo, num Supermassive 9800, eu poderia aguentar até links de 10 GB, 70, 100 mil usuários. Tá? Se você tem 5.000 alunos saindo de um único site,
talvez algum equipamento dessa linha aqui, eu não tenho os números ao certo, mas nosso departamento comercial dá essa resposta com certeza. Eu vou pegar seus dados. Você prefere que o nosso departamento comercial entre em contato com você ou você prefere entrar em contato com ele? Francisco. Bom, não sei se o Francisco está na escuta. Eu falo com o Fernando. É isso aí. É isso aí. Excelente. Pode falar com o Fernando. Inclusive, ele está aqui. Se quiser ligar agora, 5543-2020, ramal 257. 5543-2020, ramal 257. Você liga, ele atende agora. Está à sua disposição, tá bom? Bom, essa é a linha de perguntas. Essa é a linha de equipamentos. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais algum ponto sobre clientes? Eu só queria terminar falando um pouquinho da Bravo, né? Quem é a empresa, né? E um pouco, né? Então, a Bravo tem vários cases de sucesso, tá? E os valores da Bravo é atender clientes, os colaboradores, está alinhado com as estratégias e objetivos dos fabricantes e garantir resultados para os acionistas. Esses são os valores. E aí um bom resumo do que a Bravo é aqui, ó, conquistando a confiança de mais de 1.000 clientes nos últimos 20 anos. Acho que isso resume bem como que a Bravo trata os clientes, né? E as soluções, né, falando um pouco das soluções, está aqui embaixo, né, só mostrando essa linha aqui. Sonicol Next Generation Firewall, vocês já viram a apresentação. Kaspersky é hoje um dos principais antivírus do mercado. Eu vou mostrar um slide aqui provando isso. Barracuda, que é soluções de anti-spam, agora para Office 365 na nuvem, e archiving também. Riverbed One Optimization, virtualização. E o Zerto, que é a novidade, que é Disaster Recovery para ambientes virtualizados, independente de storage, independente de hipervisor, independente de cloud. Tá? Ele faz Disaster Recovery para Amazon, Disaster Recovery para outros sites, Hyper-V para VMware, enfim, bem interessante isso aqui. E por fim, eu só queria mostrar aqui no nosso blog, sempre tem algumas coisas interessantes aqui, né? Uma visão só da Kaspersky. Isso aqui é uma visão geral de todos os 94 testes de antivírus que ocorreram em 2015. Kaspersky participou de todos, né? Participou dos 94 e teve em primeiro lugar 60 vezes. E top 3 em 82% das vezes. Por que a Kaspersky está tão destacada assim, em efetividade? Porque ela foi a primeira empresa que identificou os ATPs e já criou as proteções contra ATPs. O resto da galera vai se aproximar, mas vai demorar alguns anos aí. Você não pode ficar anos aí com as suas soluções de antivírus esperando ser atacados por ATP e por ransomware. Então, um breve propaganda aí da Kaspersky, que vai ser o objetivo aí do próximo webinar daqui a 2 semanas, tá? Bom, com isso eu espero ter atingido os objetivos, né? E com isso eu espero ter atingido os objetivos. Está aqui os dados para contatos, se vocês precisarem falar comigo, pode ligar ou pode mandar e-mail, tá? Estou à disposição para quem precisar conversar um pouco mais, para visitar, para falar um pouco mais da Sonicol e das outras tecnologias. Bom, pessoal, é isso. Agradeço aí, eu desejo aí um bom resto de tarde para todos aí e daqui a 2 semanas um webinar sobre Kaspersky. Vocês vão receber convites aí. Muito obrigado, um abraço e até mais.